pela manhã, algumas coisas que observei o pastor trazendo aqui através do Espírito, na palavra, em Jeremias capítulo 1, que o Senhor, Ele tem algo para nós, que Ele nos chama, desde o início, desde o ventre da nossa mãe, de geração a geração, o Senhor vem nos chamando para ter um relacionamento com Ele. Então, quando nós voltamos ao primeiro amor, nós identificamos também que o Senhor, Ele nos amou primeiro, amém? Você pode falar para o teu irmão, o Senhor me amou primeiro, amém? Sabe desde quando o Senhor te ama? Desde a criação, de eternidade a eternidade. Antes de você estar no ventre da sua mãe, o Senhor já te amava, amém? Você pode trazer isso à memória, no seu coração? Às vezes as lutas tentam sufocar o nosso primeiro amor, às vezes as dificuldades tentam nos afastar desse primeiro amor, e quando nós lembramos que o Senhor nos amou primeiro, nos amou mesmo sendo pecadores, nos amou mesmo ruim do jeito que nós somos, o Senhor nos amou primeiro, isso traz a memória para que possamos viver o primeiro amor. Pela outra coisa também que eu observei, que o Senhor, a última coisa que o pastor fez aqui, fez até algo que deu para chamar a atenção e gravar, pastor? O Senhor faz uma pergunta: o que você vê? Foi feita essa pergunta hoje de manhã. Então, nessa hora, como introdução dessa palavra, eu queria que você perguntasse para o Senhor, aquilo que você tem visto. Pede ao Senhor, o que está me mostrando na minha vida que eu não estou conseguindo identificar? Porque a pergunta, ela vem do Senhor. O Senhor pergunta para você o que você vê. O que você vê a respeito do seu amor pelo Senhor, pelas suas obras, por aquilo que Ele tem derramado na sua vida. O que você vê que precisa recomeçar. Eu quero utilizar aqui esse texto de Jeremias, capítulo 31. E desde o início, eu já consigo observar algo, que quando o Senhor chega aqui falar a Jeremias, aproximadamente, no livro de Jeremias, foram 41 vezes, eu estou falando porque eu observei isso, eu posso estar errado, na quantidade, mas 41 vezes, Jeremias fala o seguinte: e veio a mim a palavra do Senhor. Então, eu vejo aqui, já no início desse versículo aqui, que o Senhor sempre vai trazer à memória uma palavra que nos traz esperança, algo que vai nos ajudar a recomeçar, algo que vai nos ajudar a caminhar. Então, para que você caminhe, para que você corra, para que você voe, o Senhor vai sempre trazer à memória algo que vai te trazer esperança, vai fazer com que você lembre de onde você começou. E olha só, algo que o Senhor fala ao nosso respeito, que sempre deve ser lembrado por cada um de nós, todos os dias, a cada manhã. O que está escrito aí? Então fala para o teu irmão, o seu Deus é o Deus da sua família, da nossa família, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? O Senhor é o Deus da sua família. Ainda que as lutas e as adversidades tentem te afastar do amor do Senhor, assim diz a palavra do Senhor, que ainda que a altura ou profundidade, adversidade ou qualquer outra coisa tente te afastar do amor do Senhor, tente afastar a sua família da presença do Senhor, Ele é o Deus da sua família, Ele é o Deus e você é o povo dEle. Você pode glorificar o Senhor, porque você faz parte disso, você é um povo no qual morará eternamente, vai morar eternamente com o Senhor, amém? De eternidade a eternidade. Sabe o que é isso? É algo que a nossa mente não compreende, porque o nosso tempo está limitado. A gente sabe o que é 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é verdade? Sabemos até alguns que são mais velhos, o que é 40, alguns 80, ou outros, outra idade maior, mas não sabemos o que é eternidade, de eternidade a eternidade. Então aqui o Senhor está falando que Ele será o seu povo, amém? Próximo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da onde? Favor no deserto, quando Israel buscava descanso. Olha o que o Senhor está nos mostrando aqui.
O Senhor está trazendo à memória aquilo que o Senhor te libertou. O Senhor te livrou da morte, do inferno e do pecado. Isso foi algo que começou no teu início da tua caminhada, quando você entregou a sua vida para Jesus. Se você não tivesse entregue ela para Jesus, você estaria condenado à morte e ao inferno. E o Senhor nessa noite nos traz a memória que Ele é o Deus que nos fez o livramento da morte em favor. Muitas das vezes nós não entendemos porque devemos viver alguns desertos. Os desertos do Senhor é para que a gente se aproxime dEle. O deserto que o Senhor permite na sua vida é para que você tenha a sua fé contemplada. A tua fé, ela venha a aumentar e a tua confiança não seja em você, e a sua confiança não seja na tua força, e a tua confiança não seja em nenhum homem ou alguma situação. A tua confiança no deserto, ela é direcionada para o Senhor. Amém? O Senhor nessa noite fala ao teu coração. Se você voltar ao primeiro amor, a primeiras práticas, o Senhor vai te mostrar que no deserto ou na terra prometida, Ele é o teu Deus e Ele é o teu sustentador. Amém? E olha só, quando Israel buscava descanso, havia uma aflição pela escravidão. E nós também não somos diferentes dessa palavra. Há uma aflição no nosso coração, no qual tenta fazer com que o primeiro amor deixe de existir na nossa vida. Então, vá para o próximo versículo. O Senhor lhes apareceu no passado, dizendo: eu os amei. Fala, o Senhor apareceu aonde? Jeremias aqui está trazendo à memória aquilo que aconteceu com o povo. Uma palavra que o Senhor já tinha dado, uma palavra que o Senhor está trazendo à memória. O Senhor nessa noite vai trazer à memória algumas coisas que na tua vida deveriam ter sido de outro jeito, mas o Senhor vai te dar a direção como deve ser a partir de agora. Amém? Então, veja que o Senhor fala: eu amei com amor eterno, e com amor leal, o que Ele fez? Fala para o teu irmão: você é atraído pelo Senhor, pelo amor dEle. Você é atraído pela misericórdia, pela bondade. Amém? Você é atraído pela graça sobre graça. Você é atraído para o centro daquilo que Ele tem como propósito: viver um amor intenso. Amém? Não é bom quando a gente está ali perto das pessoas que nós amamos? O esposo perto da esposa, o pai perto dos filhos. É esse relacionamento que Deus, Ele quer que nós venhamos a ter nesse ano de 2019, que seja intenso esse amor. E eu queria que você agora abrisse aí a palavra, que é o centro aqui daquilo que Deus vai fazer conosco nessa noite. Ela está no mesmo capítulo, só que o versículo no qual eu quero aqui falar de uma forma mais detalhada é o versículo 21. Amém? Coloca aí o versículo 21. O pastor falou isso agora há pouco, não foi, pastor? Há marcos na nossa vida, e aqui ao longo dessa palavra a gente vai ver a respeito disso, a importância disso. Quando você volta ao primeiro amor, quando você começa a andar, quando você aprender a correr, quando você estiver voando, tudo isso vai ser necessário. Você vai entender porque ainda essa noite eu creio que o Espírito Santo vai me dar capacidade de ser um instrumento na mão dele, e ele vai abrir o teu ouvido, e você vai entender que essa palavra, ela é a chave para toda a sua vida cristã, porque o primeiro amor, ele nunca deve ser deixado. Amém, igreja? O primeiro amor nunca pode ser esquecido. Aquilo que foi o começo, aquilo que Deus começou na sua vida, Ele é fiel para completar, mas tem que ser trazido à memória esse primeiro amor, dia após dia. Amém? Olha só, coloque o quê? E ponhas o quê? Preste atenção aonde? Volte ao quê? Antes de te explicar esse texto, eu queria que você fechasse os seus olhos. Fecha os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir
que seja a sua mão sobre o coração dos seus filhos e sobre o meu coração, que o nosso coração, que o nosso intelecto, que a nossa mente, que o nosso ser venha, ó Deus, tomar posse dessa palavra. E eu faço, ó Deus, agora aqui a reivindicação daquilo que nela está escrito, no qual diz que a sua palavra, ela é uma espada que tem 2 gumes, que divide a alma e o espírito, para que possa discernir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que assim seja nessa hora, que a tua palavra venha trazer cura, que a tua palavra venha trazer libertação, que a tua palavra venha trazer direção, orientação, que ela venha fazer com que possamos ser edificados em ti, e que nós possamos ser canais do teu fluir, e que tua glória venha sobre esse lugar, e em nome de Jesus, toda obra das trevas, pelo poder do sangue do Cordeiro, nessa hora, que seja cancelada, que os nossos ouvidos e mente esteja atento ao teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Quero te ajudar a entender, e vou para o campo natural. Deixa esse versículo aí. Hoje você ouve falar pouco a respeito disso, a respeito de marco e de postes no caminho, porque você tem aí no teu celular algo chamado GPS, não é verdade? Às vezes te leva até para furada, não é? Não é só a mim que levou, né? Levou para lugar perigoso. Já levou alguém aqui a lugar perigoso? Já? A mim já levou. Eu falei, que lugar é esse que eu estou? Né? Várias vezes, não foram uma vez só não. Então, hoje nós temos o GPS. Um tempo atrás tínhamos ali, né, o guia, né? Alguns lembram disso, que os carros quando iam fazer a entrega tinha um guia ali com um mapa. O pastor deve lembrar disso, né? Eu também peguei um pouco quando trabalhei de entregador. Ali tem ali o lugar, o endereço, vai ter referências do caminho. Mas nesse contexto aqui, o povo, né, era nômade, ele ia de lugar para lugar, né, e esse contexto aqui, que o texto está querendo mostrar, que se o povo não tivesse ali sinalizado o seu caminho, eles não conseguiriam voltar da onde vieram, amém? Então, o que o Senhor está querendo mostrar aqui, que era necessário que houvesse marcos. O marco, né, para que você entenda, cada estrada construída na topografia, nós temos o nosso marco zero, o marco inicial. Isso, em alguma das vezes, ou maioria delas, ela começa em uma cidade. Cada cidade tem o seu marco zero, e daquele marco zero, ali vai sendo dado a direção de cada rua, de cada endereço. Quem conhece um pouquinho de construção entende o que eu estou falando, mas você que ainda não conhece, é mais ou menos assim. Cada início, para você começar uma estrada, vai ter um ponto zero, um ponto inicial, e daquele ponto ali vai ser tirado todas as medidas, todas as distâncias, vai ser feita a leitura de todos os ângulos, para começar ali a edificação daquela estrada, daquele caminho. Por isso que hoje no teu celular, já viu lá, que aparece lá, quando você joga um endereço, lá o azimuth, lá o endereço, a direção, depois você repara no teu celular, é um monte de número que tem ali, né? Tem umas vírgulazinhas, umas aspas, você no seu celular, depois você repara lá, quando você colocar um endereço para buscar, ali vai dar, ali o azimuth, a direção. Então, quando esse texto está nos remetendo a termos, né, marcos, termos limites, lá no dicionário eu consegui ler, no dicionário Strong, né, se não me engano o nome dele, ele refere a um ponto inicial, lembrar de algo importante, limites, guia, fronteira, divisa, uma pedra que marca um acontecimento, tem um ponto de origem. Toda rodovia tem o seu marco zero, e o meu marco e o teu marco zero, ele começou, sabe quando? Quando você entregou a sua vida para Jesus. Toda vez que você estiver caminhando, toda vez que você estiver correndo, toda vez que você estiver voando, lembre do teu marco zero, aonde você começou, que você foi liberto, que você foi salvo pelo sangue do Cordeiro, e esse sacrifício não foi em vão na sua vida, amém? Amém?
Essa é a direção do Senhor para você nessa noite. Lembre que você precisa ouvir o Senhor. Quem está falando para colocar aqui é o Senhor. Coloque marco e ponha sinais na estrada. Preste atenção no caminho, amém? Preste atenção no caminho, porque a palavra do Senhor, ela vai nos guiar, vai nos direcionar no caminho, mas mesmo assim, ela nos dá o alerta para deixarmos marcos, né? Quem lembra aqui de uma história antiga, né, de criança, uma história pagã, que fala lá de João e Maria? Lembra da história de João e Maria? Só eu que fui criança? Não lembra? Vou trazer a memória aqui, tá? Que alguns já passaram um pouco mais de tempo, estão com vergonha, né? Era o quê? João e Maria foram na floresta, lembra? Entraram na floresta, e para marcar o caminho e não se perder, foram jogando farelos de pão, e foram entrando na floresta, e chegou lá, quando tentaram voltar para o caminho, viram que os passarinhos tinham comido tudo. Muitas das vezes, nós não conseguimos voltar ao primeiro amor, porque temos colocado na nossa vida farelos de pão, coisas que perecem, coisas que as águias do céu, como diz a palavra, elas levam, elas roubam. Então, quando nós colocamos marcos espirituais na nossa caminhada, ela não é roubada, porque ali é trazido à memória aquilo que nos traz a esperança, e você vai poder andar, correr, voar. E olha só, eu quero te mostrar mais a respeito desses marcos. Quero entrar agora em alguns níveis. Tá, peraí. Vamos lá, vamos trazer a memória aqui. O povo, quando saiu do deserto, a palavra original lá, quando vai falar que durante o dia havia uma coluna de fogo, uma nuvem como uma coluna, não é isso? E à noite havia uma coluna de quê? De fogo, não é isso? Havia uma referência. Imagina-se a quantidade de pessoas que estavam ali naquele deserto. A palavra fala que eram muito numerosos, a quantidade de pessoas era muito grande. Então, o que eu vejo aqui? Tinha mais ou menos, né, uns 400 milhões, aproximadamente, muita gente. E à noite, na escuridão do deserto, a única coisa que direcionava aquele povo era o quê? A coluna de fogo. Quem era a coluna? Era a vinha do Senhor, amém? Durante as tuas noites no deserto, quem vai direcionar a sua vida vai ser essa coluna. Mais uma coluna que eu quero mostrar aqui, que Deus está mostrando que nós precisamos entender a importância de deixarmos marcos na nossa vida. Outra coisa que eu vejo aqui, que multidões enxergaram, podemos ter nossas referências espirituais. Primeiro passo, temos que lembrar que temos, né, ali, como diz o texto, põe-te postes que guiem para, preste atenção, põe marcos, postes, e vemos aqui que o Senhor está mostrando que deveremos ter referência. Posso te mostrar que essas referências também, às vezes, o Senhor vai usar homens. Coloca aí, Gálatas 2, capítulo 9, aqui vai falar de 3 pessoas que foram uma referência. Vai falar lá no original, né? É isso que eu estou querendo falar. Olha só: reconheço a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tido como o quê? Estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos. Então aqui estava falando que Tiago, Pedro e João, eles eram coluna, eram referência na tua caminhada cristã. Há pessoas que estão sendo colocadas no meio da tua caminhada, que são referências na sua vida, que são referências para voltar ao primeiro amor, para poder andar em direção ao Senhor, em direção ao projeto que Ele tem na tua vida. Pessoas são tidas também como referências. E olha só, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 2, vai falar que aqueles que vão vencer, aqueles que estão vencendo o pecado, aqueles que estão andando em santidade, aqueles que estão entregando a sua vida para o Senhor, elas vão ser colocadas como o quê? Estejam atentos, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei
Não, não é esse versículo, não. 12, é 12. Foi eu que falei errado, desculpa aí. Farei do vencedor o quê? Olha, quando a palavra lá em Malaquias vai falar que Deus tem um livro que escreve a respeito de quem? Do justo, não é isso? Não é isso que está escrito lá? Que está escrito um livro. Deus, ele está escrevendo algo ao seu respeito. Fala para o teu irmão, Deus está escrevendo algo a teu respeito. Se prepare, andando, correndo e voando, você pode se tornar uma coluna. Olha que precioso, fala que vai ser algo eterno, uma coluna aonde? Aonde que é essa coluna? No santuário do Senhor. Você que está remetendo aqui à santidade, à nossa eternidade, mas remete também ao nosso tempo. Você será referência para pessoas, vai se passar o tempo, né? Outro dia nós estávamos lembrando de pessoas que foram referência na nossa vida, que se passaram por nós, que foram referência, de pessoas que tinham fé, de pessoas que trabalhavam, de pessoas que buscavam a presença do Senhor, de pessoas que eram perseverantes, de pessoas que amavam ao Senhor com todo o seu coração, força, mente, entendimento. E Deus nessa noite fala que quando você coloca postes e marcos na sua vida, Ele também quer fazer com que você seja um marco na vida de alguém, não um marco de uma forma negativa, mas de uma forma que seja agradável ao Senhor. Mas sabe o que acontece às vezes, amados? Sabe o que acontece? Muitas das vezes há postes que estão na nossa vida, que são guardados em nossos corações, de palavras, de mágoas. Há marcos que devem ser tirados pela cruz do Calvário, há mágoas que devem ser tiradas do seu coração, há coisas que devem ser jogadas fora, há pedras que devem ser jogadas fora do teu coração, porque quando nós criamos algumas coisas na nossa vida que marca um ressentimento contra alguém, contra uma pessoa, contra alguém que a gente ama, isso vai criando algo que o inimigo vai trabalhando na sua vida, e você vai se distanciando do primeiro amor, e o teu coração vai ficando duro. A palavra fala que Davi, lá no Salmo 73, ele fala que ele tinha um grande medo, que os pés dele quase se desviaram. Está no versículo 3 do capítulo 73, os pés dele quase se desviaram. E Davi, na sua palavra lá nos Salmos, ele vai sempre mostrando que havia um grande temor, porque o nosso coração deve ser guardado pelo Senhor. Se há alguma coisa no teu coração, alguma mágoa, peça ao Senhor para tirar isso do teu coração. Se há algum ressentimento, se alguma coisa te frustrou no caminho, joga isso fora, porque o Senhor quer que você seja um marco, e quer que tenha marcos na sua vida, que sejam para direcionar ao primeiro amor. Amém, igreja? Você pode entender isso nessa noite, que esses marcos devem ser depositados na cruz do Calvário. Jesus fala: todos vós que estão cansados e oprimidos, vinde a mim, que eu vou fazer o quê? Eu os aliviarei. Amém? Então receba nessa hora o fardo do Senhor. Se há alguma coisa no teu coração que não anda bem, que tem roubado o teu tempo, a palavra em Apocalipse ela clara que Deus ele tinha algo contra a igreja, uma igreja perseverante, uma igreja que lutava, uma igreja que andava em rumo ao propósito do Senhor, que amava a palavra, uma igreja obediente, mas tinha algo que deixou o primeiro amor, deixou a prática das primeiras obras. Então que nessa noite a palavra do Senhor penetre até a medula da tua alma, e se há algum ressentimento dentro dela, o Senhor quer te curar, o Senhor quer te libertar, o Senhor quer fazer com que você viva o novo do Senhor, o Senhor quer fazer você correr em rumo ao alvo, a carreira prometida, o Senhor quer fazer com que você voe para a sua presença e veja tudo aquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Amém? Você pode entender isso nessa noite? E eu quero te ajudar a entender um pouco melhor, para que você entenda que outro marco que você precisa na sua vida, grave isso é muito importante, coloca aí para mim, Provérbios capítulo
4, versículo 11 ao 14. Esse marco você tem que atar no teu coração, porque ele se faz necessário durante todo o teu caminho. Imagina quando você estiver correndo, imagina quando você estiver voando, esse marco, ele tem que ser lembrado na sua vida. Olha o que está escrito aqui na palavra do Senhor: eu conduzo pelo caminho do quê? Qual é o marco que você precisa ter na tua caminhada? Quem vai dar a sabedoria para você? A palavra do Senhor fala que aquele que quer sabedoria e o busca, ele dá. De qual a forma que ele dá? Pode falar isso mesmo. Dá de uma forma abundante, dá de uma forma sem controle, amém? Então na tua caminhada, esse marco tem que haver, o marco da sabedoria, e o caminharei por veredas, o quê? Retas. Esse marco vai fazer que na tua caminhada, você ande por veredas retas, veredas da justiça. Justo é o Senhor Jesus, amém? Outra coisa também, que você precisa entender, versículo 12, vamos continuar lendo, porque ainda tem algo. Assim como vocês, por elas seguir, não encontrará obstáculos quando correr, amém? Amém? Está entendendo aqui que a sabedoria é um marco na tua vida, até quando você correr, quando você tiver os obstáculos. Lembra de uma corrida lá, aquelas corridas com obstáculo que a gente vê na televisão? Quando vier aquele obstáculo, quando você tiver esse marco da sabedoria, o Senhor vai te saber, vai te dar a instrução, qual é a hora que você vai pular e voar sobre aquilo dali, amém? E olha só que continua o texto: não encontrará obstáculos quando correr, não vai fazer o quê? Se você tiver esse marco na tua vida, o marco da sabedoria, você não vai tropeçar, aleluia. Você pode entender isso? É isso que o primeiro amor faz na tua vida, faz te colocar marcos, e o marco que o Senhor quer colocar é o marco da sabedoria. Versículo 13: apegue-se ao quê? Toda a instrução que o Senhor tem dado a essa igreja, o Senhor nessa noite, Ele diz ao teu coração: apega-se a ela, apega-se a ela, guarda. Sabe por quê? Faz parte daquilo que nós lemos também na quinta-feira, é um tesouro escondido da parte do Senhor, revelado a você, para ser colocado em um vaso de barro que vai ser usado para a honra do Senhor, amém? Então, você precisa apegar a instrução, apegar. Sabe o que é apegar? Apegar é aquilo que você não tira de perto, né? Tem criança que tem determinado objeto. A Stephanie, ela tem uma bonequinha que ela, desde quando foi o anúncio lá da gravidez aos meus pais, que seria uma menina, ela recebeu ali no ventre, ali da mãe, aquela bonequinha, onde ela vai, ela não dorme sem ela, né? Algo que você se apega, você não dorme sem ela. Eu não sei o que você tem se apegado, eu não sei se o inimigo tem te distraído, mas nessa noite o Senhor está te falando: volta ao primeiro amor, volta aos marcos que eu quero colocar na tua vida. E Ele fala para você apegar-se a toda a instrução, não abandone, guarde-a bem, amém? Por que o Senhor está falando isso nessa noite? Porque Satanás veio para roubar aquilo que é precioso na sua vida, toda a instrução que o Senhor tem te dado, toda a direção que o Senhor tem dado. Ele tem tentado roubar com mágoas, com marcos que não são colocados por eles, e sim por mágoas, por ressentimentos, por falhas às vezes sua, alguma coisa que você não conseguiu vencer. E o Senhor está falando nessa noite que se você abandonar o marco da instrução, você vai perecer. E nessa noite Ele fala: guarde-o bem, pois dela depende o quê? Fala, a instrução é necessária para que a minha vida seja salva, amém? A palavra sempre vai alertar de falsos ensinos, falsos mestres de engano, não é? Quando você tem um marco da instrução no teu coração, você não vai abandonar. Próximo: não siga pela vereda de quem? Nem ande pelo caminho dos maus. O Senhor está falando que tem uma direção, que tudo aquilo que perece não é o teu caminho. O teu caminho é em direção ao Senhor. Continuando aqui, coloca também
um outro marco que está escrito aí mesmo, capítulo 5, versículo 21. Um outro poste para você colocar na sua vida. O Senhor vê os caminhos dos homens. Deixa eu ver se é o 21 mesmo. Me desculpa aí, mas não é esse não, eu anotei errado. Está falando do poste da disciplina. Está em Provérbios capítulo 5, sim. O poste da disciplina. De você ser disciplinado. De você andar conforme toda a orientação do Senhor. Disciplina, sabe o que é? É você seguir toda a ordem, né? Você vê lá o militarismo, tem lá toda a sua disciplina em suas marchas, tem toda a sua disciplina, né, na sua conduta. A nossa vida cristã, ela precisa desse marco, para que você volte, quando o Senhor te chamar, você vai entender daqui a pouco isso, quando o Senhor te chamar de volta, né, a um lugar que daqui a pouco você vai conhecer, você vai precisar desse marco, o marco da disciplina. Primeiro o amor, voltando ao primeiro amor, voltando à intimidade. Se não tiver referência, você não vai conseguir voltar de volta. É necessário que a integridade esteja sobre o teu coração, que a paz, que a sabedoria, que o conhecimento venha sobre o teu coração nessa noite. Jeremias, no final do versículo 21, ele vai falar: ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Aqui é uma referência espiritual, quando nós ouvimos a direção do Senhor. Ó Virgem de Israel, você é a noiva do Senhor, volta à direção do Senhor, volta, faz os marcos. Posso te mostrar na Bíblia isso, na vida de um homem, a importância desses marcos foi para a vida dele. Coloca para mim aí, rapidamente, porque o tempo está voando, em Gênesis 28, versículo 10, aqui vai falar de um homem chamado Jacó. Jacó, quando foge ali da presença do seu pai e do seu irmão, com medo da morte, ele deita em um lugar, né, versículo, eu não falei não? É versículo 10, é isso mesmo. Jacó, dá um minutinho aí, amados. E partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez dela o seu travesseiro, e deitou ali mesmo para dormir, e sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. E no versículo 16, lá na frente, fala que depois de Deus falar a Jacó, ele despertando do sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E ali ele colocou o nome daquele lugar de Betel. Betel significa casa do Senhor. Então eu vejo aqui outro marco na vida de um homem, quando Jacó estava ali e recebe a direção de Deus. O marco, ele é tão importante na tua vida, quando Jeremias fala isso, de coisas que marcam a tua caminhada. É tão importante que na vida de Jacó, tudo para ele, quase ele fazia um marco. Quando conheceu a sua esposa, quando estava diante do seu sogro, se você observar, lá no versículo, deixa eu ver o que eu anotei aqui, no capítulo 31, versículo 44, vai mostrar que ali, quando estava diante do seu sogro, ali também ele faz um outro altar. E interessante que o marco na vida de Jacó, ele foi tão crucial, que novamente lá em Gênesis, capítulo 35, versículo 1 e 2,
o Senhor de novo, ele chama de volta pelo caminho, e ele manda ele, Jacó, voltar para onde ele tinha tido um encontro com o Senhor lá em Betel. Olha só, e disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da presença de Esaú teu irmão. Então, dessa vez foi diferente. Olha a importância dos marcos. O Senhor vai te levar em uma caminhada. Aqui Jacó caminhou, ele casou, ele enriqueceu, o contexto do texto vai falar isso. Ele enriqueceu, ele ali, ele adquiriu filhos, e ali começou a cumprir-se a promessa do Senhor sobre a sua casa, e ali foi acontecendo coisas grandiosas na sua vida, e ele foi frutificando na sua caminhada. Por isso que o Senhor vai te falar, para colocar marcos, que uma hora o Senhor vai te chamar de volta para Betel, para mostrar os seus frutos, amém? Quando eu vi essa palavra, quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu fiquei admirado com aquilo que o Senhor está querendo dizer para nós nessa noite. Que o Senhor está falando que os marcos da sua vida vão sempre servir para glorificar a Ele. O Senhor chamou ele de novo ali para Betel, para mostrar, a oferecer a ele sacrifício de tudo aquilo que Deus já estava fazendo, para que ele pudesse ali começar a sua nova história. Amém? Eu vejo aqui que na vida dele havia a grande alegria, e para voltar para Betel, o Senhor deu uma instrução, falou para que ele deveria limpar a sua vida, que ele deveria jogar todos os deuses estranhos ali, adquirido pelo convívio daquelas pessoas que estavam com ele, e fala que deveria se purificar, que deveria se preparar. Deus ali marcou a nossa vida com o sacrifício dele no Calvário, quando entregou Jesus, o seu Filho, por amor a nós. Ele marcou a nossa caminhada, a nossa existência, quando Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nessa noite o Senhor está falando que há marcos na sua vida que você precisa colocar em pé. Jacó voltou com a sua família e com seus frutos para Betel. Jacó volta, e é chamado ali para Jacó. Quando nós caminhamos, andamos e voamos, nós temos que prestar atenção no caminho. A palavra fala também em Jeremias, que Deus, no capítulo de Provérbios, fala que porei a minha lei no teu coração, no teu interior. O Senhor coloca a palavra dele no teu coração nessa noite, para que você possa caminhar, para que você possa prosperar. E eu quero voltar aqui para encerrar essa palavra. Quero voltar aqui para o livro de Jeremias, aonde nós estávamos lendo. Amém? Que essa palavra fique gravada no teu coração. Põe-te marcos, finca poste que te guiem. Preste atenção na vereda, no caminho por onde passais. Regresse, ó Virgem de Israel. No versículo mais à frente, o Senhor vai falar algo. Vai falar que, no versículo 28, como velei sobre eles, para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar, para plantar, diz o Senhor. Aqui o Senhor está trazendo uma palavra daquilo que o Senhor tinha para o seu povo. Estava falando que veio aquele momento no qual o povo teve que viver toda a dificuldade, porque se afastou da presença do Senhor. Mas o Senhor estava falando aqui que haveria um recomeço. Nessa noite, quando o Senhor traz essa palavra para você e para mim, é para que nós possamos entender que esses marcos espirituais na nossa vida não são colocados à toa. Talvez o teu coração não entenda algumas situações que você esteja vivendo. O Senhor, Ele quer marcar o seu coração nessa noite, para que você volte para o primeiro amor. Queria te convidar a fechar os seus olhos nessa hora.